dia a todos, tudo bem? Espero que estejam todos aí com a saúde perfeita, também não só a saúde física, sem Covid ou sem outra doença, mas também bons de cabeça aí, né? Porque nessa época de quarentena aí não é fácil. Tem que trabalhar bastante essa condição para que a gente não pire, né? Ficar só em casa, com limitações, não está sendo fácil. Mas enfim, né? É um momento de seguir da mesma forma e superar tudo isso, né? Vamos mais para outra aula. A matéria já está quase acabando e logo a gente marca os testes e encerra o semestre aí da tutela provisória. Tá bom? Nós vamos ver hoje, já vimos a tutela provisória, a regra geral, a tutela de urgência do artigo 300, a tutela cautelar do artigo 301 e hoje vamos ver a tutela de urgência antecipada, onde lê antecipada, a gente sabe que é satisfativa e de forma antecedente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito, a pessoa que tem seu direito violado, ameaçado, ela pode ir ao juiz somente pedir a tutela antecipada no primeiro momento. Então, de forma de urgência, ela não tem como buscar provas, buscar elementos para toda a sua tutela final, porém, ela tem como trazer ao juiz a tutela de urgência antecipada, para que ela faça o pedido que o juiz conceda a tutela e depois ela, com o tempo, ela terá 15 dias para fazer os pedidos posteriores, que a gente vai ver. Ok? Vamos começar ali na tela, vamos do jeito que a gente está fazendo com o DataShow, tá? Então vamos para a tela. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente chegar na matéria da aula de hoje, da tutela antecedente, vamos recapitular algumas situações das aulas passadas para a gente não se perder, tá? Tutelas provisórias a gente já viu que divide-se entre urgência e evidência. Evidência a gente não viu ainda, urgência a gente já viu. As tutelas de urgência dividem-se em satisfativa, que é a antecipada, né? Satisfativa e antecipada é a mesma coisa. E a tutela, o código fala antecipada, mas a gente pensa satisfativa para pensar que é aquela tutela final, o mérito da causa que a gente busca, a gente almeja no processo, né? E a tutela cautelar, de urgência cautelar, que a gente viu que é aquela que assegura o futuro do direito, né? Ela protege o direito, ela guarda aquela situação até que a gente possa efetivar o direito. O exemplo do bife, né? O bife na geladeira é cautelar. O bife agora eu quero comer é satisfativa, né? A satisfativa tem muito a ver com essa historinha para a gente não se perder. Tá? A tutela de urgência, tutela provisória de urgência, está lá no artigo 300 do CPC, tem como objetivo proteger, né, a situação de perigo. A gente não pode esquecer probabilidade do direito e o risco de perigo, o risco do perigo no resultado útil do processo. Tá? Isso tudo a gente já viu, não posso esquecer disso. Os requisitos, então, estão lá no 300, né? Olha ali, a probabilidade do direito, perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo, né? E aquela questão do ilícito, que é a situação da tutela inibitória, né? Está prestes a cometer um ilícito, a acontecer um ilícito, né? Como divulgação de imagem, alguma coisa assim, eu peço uma tutela inibitória, que também a gente pensa no dano ali. O dano, então, está ligado também a um ilícito. Não esqueçam disso, tá? Essa é a tutela provisória de urgência. E a tutela provisória de urgência, ela pode ser pedida de duas formas. Então, quando a gente fala na aula de hoje agora, a gente vai adentrar na aula de hoje, então vocês percebam, nós temos dois tipos de pedir a tutela de urgência, seja a tutela de urgência satisfativa ou antecipada, né? Satisfativa, antecipada é a mesma coisa, repetindo.
ou seja, a tutela cautelar. Nós podemos pedir de duas formas: antecedente ou incidente. O incidente é o natural, é o comum, né? Você faz o pedido todos num processo só e faz o pedido para o juiz pedindo a sua tutela de urgência, seja ela cautelar, seja ela satisfativa, tá? Então faz o pedido tudo junto. Agora, antecedente, a gente está fazendo o pedido somente da tutela provisória, somente o que eu quero de forma urgente, para depois formular o pedido definitivo. Tá? Essa tutela antecedente, ela está no artigo 303 do CPC. Aqui, ó, o procedimento da tutela antecipada é requerido em caráter antecedente, isso é, somente o pedido de urgência. Olha o que fala o 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, quer dizer, for antes da propositura da ação, a pedido inicial pode limitar-se, a petição inicial, desculpe, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final. Então, eu tenho que indicar o pedido final. Qual é o meu pedido final? Com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Tá? Essa é a tutela antecedente, e eu peço somente a tutela de urgência. Ok? Então, não esqueça, o antecedente não tem nada a ver com, claro, né, tem a ver dependendo do pedido, mas antecedente não é antecipada. Muita gente confunde isso. Se confundir antecedente com antecipada, ferrou tudo. Então vamos para o raciocínio novamente. Nós temos tutela provisória, ok? Nós estamos aprendendo tutela provisória. A tutela provisória divide-se em urgência e evidência. A urgência eu preciso provar a probabilidade do direito e o risco de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Isso quer dizer, vai chegar o processo lá no final e não vai adiantar eu ter aquela decisão, porque já passou. Pode ser, por exemplo, uma cirurgia. Vai chegar lá no final, o juiz vai deixar para o final, chegou, agora pode fazer a cirurgia. E a pessoa não está mais viva, a pessoa morreu. E perde a finalidade do processo. Tá? Isso quer dizer o risco útil do processo, tá? O resultado útil do processo. Então, nesse sentido, nós temos a tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência, ela divide-se em urgência antecipada e urgência cautelar. A antecipada é igual satisfativa, quer dizer, eu satisfaço o direito que eu quero, o mérito da questão, o comer o bife. E a tutela cautelar, ela protege o meu direito final, então protege o bife, coloca o bife na geladeira para que não estrague, para que eu coma depois. Essa é a tutela de urgência antecipada e cautelar. A antecipada, então, antecipa os efeitos da sentença e a cautelar protege o direito que eu vou buscar na sentença. Aí porque eu falo que antecedente é diferente da antecipada. A tutela provisória antecipada é aquela que eu busco o mérito final. A tutela antecedente é aquela que eu busco de imediato sem o pedido principal. Ok? Não esqueçam disso. Não confundam. Antecedente diferente de antecipado. Coloque isso na cabeça de vocês. Na tutela provisória, quando eu falo em antecipada, eu estou antecipando com a probabilidade do direito, o risco de dano, o direito que eu quero ao final, na sentença. O antecedente, eu também estou pedindo a tutela de urgência, mas de forma que eu só faço o pedido de urgência para depois fazer o pedido principal no processo. Ok? E incidente é quando eu faço o pedido de tutela definitiva junto com o pedido de tutela provisória. Tá? Então, peço junto a definitiva. Ou eu faço só o pedido de definitiva, né? O processo segue, de repente lá no meio do processo eu pensei em, ó, isso aqui eu preciso urgência. E aí você vai fazer o incidente também. Então, se já foi feito o pedido principal, é incidente. Ou se vai fazer junto, é incidente. Se eu faço esse pedido só de urgência, sem o principal, é antecedente.
ok? Não esqueçam disso. Seguindo aqui, eu coloquei o esqueminha novamente aqui. Vejo que eu estou falando várias vezes para não confundir. Várias vezes para vocês entenderem. Não confundam tudo que a gente não pode pensar no todo. Ai, meu Deus, tutela provisória é difícil, não vai entrar na minha cabeça. Não, gente, tenta organizar nos seus raciocínios, tenta organizar na tua ideia, você nunca vai esquecer, tá? Então, tutela de urgência, tutela provisória de urgência e tutela provisória evidência, são coisas diferentes. Tutela provisória de urgência divide-se em satisfativa e cautelar. Satisfativa igual a antecipada. Então, antecipada e cautelar. As duas eu posso pedir somente esse pedido urgente primeiro, depois eu faço o pedido principal. Tá? Então, antecedente, só vai ter pedido de tutela antecedente na tutela de urgência. Não tem na tutela de evidência. É uma das grandes diferenças entre as duas. Tá? Por que será que eu falei que é uma grande diferença entre as duas? Anotem aí, é importante. Pode ser satisfativa ou cautelar, como a gente já falou. Nós temos a tutela antecedente satisfativa ou antecipada no artigo 303 e nós temos a tutela provisória de urgência cautelar antecedente no artigo 305. Quanta coisa, né, gente? Mas é só pegar o raciocínio que não perde, ó. Tutela provisória de urgência antecedente, tutela provisória cautelar antecedente e incidente quando eu já tenho o pedido principal e a tutela de urgência. Ok? Vamos seguir lá então. O procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente está no artigo 303 que a gente já leu para vocês. Mas vamos repetir aqui para não perder o fio da meada. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação, poderíamos colocar aí no meio perfeitamente, com a indicação apenas do pedido de tutela final. Então, eu só vou falar assim, ó, eu quero a tutela de urgência e a minha tutela final é essa. Por exemplo, tirar o nome do Serasa. Eu quero a tutela antecedente, tirar o nome do Serasa agora, está me gerando prejuízo, eu não estou conseguindo participar de licitação, etc, etc. E o pedido final vai ser provar que a dívida já foi paga, provar que eu não tenho essa dívida e provar que eu tenho direito a uma indenização. Pronto, sem entrar muito no mérito dessa questão, de uma forma mais genérica, tá? Com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo do dano ou do risco do resultado útil do processo. Se você não conseguir, se você não conseguir demonstrar essa situação apenas de perigo sem falar do direito todo, então já aproveita e faça a ação toda de uma vez em caráter de incidente, né? O pedido principal em conjunto com o pedido de urgência. Ok? A pessoa ela entra com a ação, então, somente com a tutela antecipada, satisfativa. Antigamente existia esse procedimento somente na medida cautelar. Eu poderia pedir só a cautelar, depois eu entrava com outro processo dizendo do meu direito. Tá? Por exemplo, sustava o protesto e depois entrava com ação de nulidade desse protesto. Tá? Hoje, o CPC, na esfera da tutela provisória, organizou também uma forma de pedir isso em tutela antecipada. Acontecia muita discussão antigamente nesse sentido, porque como não tinha previsão da tutela antecedente satisfativa, tudo era cautelar. E às vezes alguns direitos eram já satisfativos, mas pedia de forma cautelar, meio que genérico, né? Cautelar inominada, às vezes falava. Então, agora não. Agora eu posso fazer o pedido de urgência de tutela satisfativa, independente de já trazer o pedido final. Basta eu só indicar o pedido final que eu vou ter. Tá?
A petição inicial se limita à probabilidade do direito e o perigo do dano, que a gente já falou. E não há tempo de juntar a documentação e outras necessidades para se elaborar o pedido principal. Mas eu tenho urgência agora, eu preciso ter essa tutela de urgência, senão vou ter um risco ao resultado prático ou vou ter um prejuízo muito grande. Aí eu faço pedido só antecedente. Então vamos lá. O procedimento da tutela provisória de urgência antecipada. Sempre pensando, antecipada igual tutela satisfativa. Ok? Tutela satisfativa é o direito que eu almejo, aquilo que eu quero no final já quero de forma urgente, pelo risco do dano. A probabilidade do direito eu vou demonstrar e o risco do dano me dá o direito da tutela de urgência. Tá? Então, o sujeito faz a petição inicial somente mencionando que ele quer a tutela de urgência antecipada. Ele diz os fundamentos, coloca a probabilidade do direito, coloca as provas ali que demonstram o seu direito e o risco de dano. Coloca a probabilidade do direito e o risco de dano. O risco de dano é a fundamentação principal para a gente buscar a tutela de urgência antecipada. Essa situação, antigamente, era o periculum in mora. Posso colocar o periculum in mora hoje? Posso, mas como o artigo 300 fala do risco de dano, né, ou ao resultado útil do processo, então, claro que eu tenho que usar essas terminações, né, terminologia específica do artigo fica mais adequado, tá? Mas nada impede que eu coloque o periculum in mora no meu pedido. Então tá lá, fez o pedido, somente com a tutela antecipada, o que acontece depois? O autor deverá ditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias, se outro prazo o juiz não estipular. Tá? Se o juiz fixar outro, beleza, senão é 15 dias. Eu já garanto a vocês que vai ser difícil o juiz colocar outro prazo que não 15 dias. Só se você demonstrar que existem muitos documentos necessários, que for uma causa específica que tiver que correr atrás de muitos documentos. Aí sim você pode falar para o juiz também na sua tutela antecipada que você precisa de mais tempo além dos 15 dias do artigo. E aí o juiz vai te conceder maior prazo para que você faça teu pedido. Então vejam bem, você faz uma petição inicial e você paga custas, tudo. Até a gente vai ver ali o valor da causa que está relacionado ao pagamento das custas, né? Já vamos chegar ali. Mas você paga as custas. Quando você vai aditar a petição inicial, você não precisa pagar custas. O que acontecia no CPC antigo? Isso não acontecia com a tutela antecipada, somente acontecia com a tutela cautelar, mas o sujeito pagava a custas por um processo de medida cautelar e pagava outras custas para o processo principal. Ele tinha que fazer outro processo para fazer o pedido principal. Hoje não, é apenas um processo. Você só faz o pedido de urgência no início e depois você faz uma adequação à petição inicial, ou seja, como está no artigo ali, a dita petição inicial, para colocar todos os fundamentos do teu direito principal. Tá? Isso em 15 dias. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação na forma do 334. Então, você faz o pedido lá, o juiz concede a tutela antecipada e já determina a audiência de conciliação. E aí você vai tendo prazo para se manifestar. Na verdade, você vai ver que vai existir duas situações, né? O juiz vai dar efetividade à tutela de urgência, determinando que o réu a cumpra, e o réu já vai ter um prazo estipulado para se manifestar, isto é, recorrer da decisão. Qual que é o prazo para recurso? 15 dias. Vamos desenhar essa parte lá no Word para a gente não se perder. Espera aí. Vamos lá então, gente, ó. Tutela antecedente. Tá? Não posso esquecer disso aqui. Eu tenho que lembrar para não esquecer. Tutela antecedente. Então, vamos colocar tudo, né? Provisória
de urgência antecipada em caráter antecedente. Eles colocaram isso em caráter já para diferenciar um pouquinho antecipado de antecedente, né? Se não fica antecipado, antecedente fica até meio estranho, né? Então, primeiro, o sujeito lá, o autor, faz o pedido de forma resumida, ou seja, só probabilidade do direito e risco de dano. Artigo 300 do CPC, tá? E aí começa a correr o prazo 15 dias. Olha aqui, ó, 15 dias. Então, juntados de novos documentos, confirmação do pedido final em 15 dias. De quando correrá esse prazo de 15 dias? Bom, existe uma grande dificuldade nesse prazo aqui do autor, que esses 15 dias é do autor para editar a petição inicial. Qual que é a problemática desses 15 dias? Porque no artigo segue, no inciso 2, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. O réu será citado e intimado para audiência. Por que é citado e intimado? Então, ele é citado da ação para contestar e ele é intimado da medida liminar da tutela antecipada antecedente concedida, para que cumpra essa medida, tá? Qual que é a problemática de saber os 15 dias, saber de quando vai começar? Qual que é a problemática de tudo isso? A problemática de tudo isso está aqui, ó, no parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução no mérito. Então, não havendo aditamento em 15 dias, o processo é extinto. Primeira problemática. A primeira problemática está ali no 303, inciso 3. A segunda problemática está aqui no artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, ou seja, voltando aqui, se não haver recurso por parte do réu, a tutela antecedente se torna estável. O que quer dizer isso? Ela tem uma estabilidade, ela passa a vigorar a partir dali. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático aí nesse sentido. O sujeito, ele passou no ensino médio, ele está fazendo ensino médio, ele faz o vestibular e já passa no vestibular. Daí ele quer entrar na faculdade já. A faculdade não tem como autorizar ele a entrar estando no ensino médio ainda. A faculdade segue as regras do MEC. A faculdade não pode fazer isso. Daí ele faz o pedido e o juiz concede, em caráter antecedente, esse pedido. Ah, não, você já pode se matricular e continuar continuar estudando conforme o curso que você passou. Aí a faculdade ela tem a prerrogativa de falar, não, tudo bem, o juiz não vai ter prejuízo para mim, o juiz já despachou, para mim tudo bem. E não contesta, não recorre. O que acontece é que a decisão se estabiliza. E aí o sujeito pode cursar normalmente. Ele não precisa entrar com a petição inicial, aditar a petição inicial e trazer todo o direito e falar, eu tenho direito a estudar e etc., né? O pedido principal e tudo mais. Porque, de certa forma, já houve uma composição. Então, há uma problemática nesse sentido de quando fazer essa situação de
de intimar o autor para aditar a petição inicial, marcar audiência, não marcar audiência, intimar o réu para se manifestar dessa liminar concedida. Então, nós temos 3 correntes nesse sentido que a gente tem que raciocinar um pouquinho. E claro que num processo real, o juiz que vai determinar essas situações. Tá? A primeira corrente fala da intimação do autor para ditar inicial deverá ser antes da citação e intimação do réu. Essa corrente entende que, intimando o autor, se o autor não aditar a petição inicial, o processo se extingue e o réu não precisa fazer nada. Então, o que vai acontecer? Defere a petição liminar e cita o réu só depois do autor fazer aditamento à petição inicial. Mas como assim? Essa problemática já surge. Por quê? Porque o réu, de qualquer forma, ele vai ter que ser intimado da liminar concedida. Então, de qualquer forma, ele já vai ficar sabendo da liminar concedida. Tá? Então, essa teoria já é frágil, não vai ser muito aplicada. A segunda corrente defende que há concomitância dos prazos. Então, ao mesmo tempo que intima o autor para editar a petição inicial, também cita o réu para contestar ou recorrer da petição inicial e ainda intimar ele para cumprir a liminar. Tá? Essa corrente também gera problemática, porque os prazos vão correr ao mesmo tempo, então não tem como saber o réu se o autor aditou, não tem como saber o autor se o réu vai recorrer ou não, porque vai decorrer no mesmo dia os 15 dias, a intimação em conjunto, né? Então também vai gerar uma problemática. E daí tem a terceira corrente, que é a intimação do réu antes da intimação do autor para ditar a petição inicial. Essa é uma lógica melhor. Por quê? Então, o que fala essa outra corrente? Colocaria o réu citado antes do autor editar. Então, colocaria aqui. Ó. Então, como que funcionaria? O autor faz o pedido na forma resumida, o juiz defere esse pedido, o réu será citado da ação para contestar ou recorrer, né? E intimado da liminar para se manifestar. Não vai ter audiência ainda. Então, não vai ter audiência ainda. Então, o réu será citado e intimado da liminar concedida. Aí o réu recorre dessa decisão. Aí o réu recorre ou impugna esta decisão. Aí, em seguida, o juiz manda intimar o autor, intimação do autor, para em 15 dias aditar a petição inicial. E daí quem vai ser intimado, claro, na pessoa do advogado, decorre o prazo pelo sistema do processo eletrônico, né? Aí vocês vão aprender essa contagem de prazo mais para frente. Agora, se falar, vai confundir tudo. Então, o advogado é intimado na pessoa do autor para aditar a petição inicial. Olha, houve o recurso, então adita a petição inicial, senão você vai perder. Então, essa é a ideia para o processo não seja extinto. Não aditou o processo extinto, o réu vai ter direito, claro, a honorários e custas até o momento. Tá? Então, essa problemática ainda não se resolveu. A corrente mais adequada, acredito que é a terceira, onde o réu é intimado depois. Mas hoje, como que eu tenho visto na prática? Né? Então, eu tenho visto na prática a mesma situação concomitante. Né? Então, deferiu a petição inicial, deferiu a liminar, o juiz deferiu a liminar. O que o juiz manda a partir do momento de deferir a liminar? Intime-se o autor para aditar o autor da liminar concedida e para aditar a petição inicial em 15 dias. Claro que quem vai ser intimado é o advogado, né? Vai ser intimado pelo autor para aditar a petição inicial em 15 dias. E, ao mesmo tempo, ele manda cumprir a liminar concedida. Manda o réu recorrer
ou impugnar a decisão. Tá? E, ao mesmo tempo, o réu será citado e intimado da medida liminar. E o autor e o juiz marcará uma audiência de mediação. Essa audiência de mediação não pode, claro, ser em 15 dias, que é o tempo do cumprimento da liminar e o tempo do aditamento da petição inicial, né? Então, a audiência marca-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até mais, para frente. Então, deixa a audiência lá já reservada e vê o que vai acontecer. Caso não aconteça, as partes já se resolvam antes, o processo é extinto e a audiência é cancelada. Caso não, a audiência fica marcada lá. Então, já provavelmente nesse sentido, quando for fazer a audiência, já decorreu o prazo para aditar a petição inicial e também já decorreu o prazo para recorrer. Tá? Então, essa sistemática ainda gera muita dúvida do que vai ser feito, mas na prática está acontecendo assim. Tá? E aí, em seguida, né, da intimação do autor não havendo aditamento, o processo é extinto, como está ali. Não haver recurso da parte, a tutela se torna estável. Com a tutela estável, o autor pode decidir por cancelar o pedido principal. Daí entra aquela sistemática, né? Eu posso desistir da ação principal desde que o réu concorde. Daí vai seguir mais um acordo, né? Nesse sentido, para deixar a tutela estável e arquivar o processo. Não sei se vocês entenderam aí, gente. Tutela estável é quando não se discute mais aquela liminar até um segundo momento. Então, ela tem que ser cumprida e fica efetivada. E no segundo momento que ela poderá ser discutida, a gente já vai ver. Tá? Então, até que se prove o contrário, fica lá estudando sem problema nenhum. Tá? Então, essa sistemática aí ainda gira muita discussão, né? E a gente vai aguardar os próximos capítulos para ver o que acontece. Ok? Voltando lá para a sistemática do 303, que fala nos seus artigos e incisos, continuando, né? Então, o réu será citado, intimado para audiência de conciliação ou mediação, na forma do 334, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Por quê? Porque na audiência de conciliação não é obrigado, até a audiência de conciliação não é obrigado o réu contestar. Ele só vai, isso em qualquer processo civil, ele só vai contestar depois da audiência de mediação, aí começa a contar os 15 dias úteis para ele contestar. Porém, quando ele é intimado da liminar, ele já tem prazo para recorrer. Ok? Não realizado aditamento, se refere ao inciso 1, para o primeiro desse artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novos custos. Foi aquilo que eu falei, antigamente eram 2 processos, agora é um processo só. Tá? Faz o aditamento e segue naquela mesma petição inicial. A petição inicial que se refere ao cabo desse artigo, que é aquela simplificada, o autor também terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Claro, se não tendo elementos para achar esse valor final, ele vai colocar um valor aproximado. Mas se tiver elementos para chegar ao valor principal, já ele deverá colocar como valor da causa. Por que isso? Porque daí ele paga as custas. Se o valor da causa for alterado com a petição inicial aditada, evidentemente, se tiver custas, diferença de custas serão pagas, custas complementares. Tá? Então, isso é toda a sistemática com relação às custas no processo. Ok? O parágrafo 5º é muito importante, ele fala assim: o autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto do caput desse artigo, indispensável ação simples. Ele tem que falar que ele quer a sistemática da tutela antecipada antecedente. Tá?
Ele quer esse formato de pedido tutelar. Tá? Não pode simplesmente ficar no silêncio, o juiz pode indeferir a petição inicial. Caso entenda que para acesso, caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o juiz não concede a tutela, o juiz determina a emenda da petição inicial em 5 dias, pedindo algum ou outro documento, sob pena de ser indeferida, e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Caso o juiz entenda que não é concessão, mas vai seguir o jogo, vai seguir o processo, ele só determina o aditamento da petição inicial e segue o processo. Lembrando que a tutela de urgência ela é analisada no primeiro momento, tanto faz concedida ou não concedida, né? Se concedida, ela só pode ser cassada por recurso, por agravamento da outra parte, por manifestação de recurso final na sentença. Né? Na sentença, o recurso da sentença. Nesse sentido, ela tem uma estabilidade. Né? Porém, se essa estabilidade mudar, decorrer de alguma outra situação, um fato superveniente, ela pode ser revista novamente. Ok? Essa questão que eu falei por último, vou desenhar que fica melhor aqui. Vou, de certa forma, desenhar. Tá? Vou escrever aqui. Tá? Então, deferida a tutela de urgência. Vamos colocar antecipada, né? Igual satisfativa. Ok? O que acontece? Vamos colocar em negrito para a gente diferenciar. Tá? Então, o que acontece? Nesse sentido, ela vai ter eficácia, vamos dizer, eficácia. Ela vai ser cumprida, o que foi pedido. Uma cirurgia, tirar o nome do Serasa, suspender o pagamento de uma conta, suspender um protesto e assim por diante. Tá? Então, essa eficácia vai ser cumprida pelo réu. Ela poderá ser modificada quando? Então, o réu apresentar recurso. Esse recurso é chamado agravo do instrumento, que é uma decisão interlocutória. Agravo de instrumento que vai analisar a liminar concedida. Vamos supor que o agravo de instrumento modifique a situação. Então, vale a decisão do agravo a partir da lei. O agravo não foi provido. Agravo não provido. A decisão liminar se estabiliza. Ou seja, ela passa a ser válida até o final do processo, salvo exceções. Que exceção seria isso, professor? Tá? Então, ela vai ser válida. Por ela ser válida até o final, a gente fala que a liminar é estabilizada. Estabilidade da liminar. Então, ela está valendo. Tá? Essa liminar pode ser atacada novamente, pode ser modificada em tese ou em regra somente na sentença. Quando que eu posso discutir novamente essa liminar? Quando que eu posso discutir novamente essa liminar? Somente quando acontecerem fatos supervenientes na situação processual fática.
Por exemplo, era para tirar o nome do Serasa, era para assustar o pagamento da dívida. Daí o réu agravou e tal, não conseguiu modificar. Porém, surge um fato superveniente, um documento novo que prova que existe a dívida. Não é um fato superveniente? O réu não pode pedir a modificação novamente da liminar e falar liminar seja cassada, porque eu tenho documento aqui que a dívida existe. É como se ele, réu, falasse agora eu tenho a probabilidade do direito e não mais o autor na hora de conceder a liminar. Caso não, caso não exista fatos supervenientes modificativos, a tutela liminar vai até a sentença, onde ela poderá ser confirmada ou reformada. Ok? Então, esse é o primeiro fato da liminar. Eu só posso discutir ela novamente depois da sua estabilidade e quando que há estabilidade, quando não há recurso ou quando o recurso do réu é desprovido. Gerou estabilidade, eu só posso alegar sua modificação com fatos supervenientes, tá? Enquanto esses fatos supervenientes não acontecem, ela só vai ser analisada novamente na sentença, porque ela é uma decisão provisória, então ela pode ser analisada na sentença de forma definitiva, tá? A outra situação ocorre quando a liminar não é concedida no início. Então, em caráter antecedente, ela não é concedida. Caráter antecedente, ela não é concedida. Quando que o réu está ganhando, né? O réu não vai querer se manifestar em nada. Quando eu, autor, posso pedir análise novamente da liminar. De regra, somente na sentença. De regra. Mas, claro, eu posso também, eu, autor, vamos colocar assim, não? O autor pode também recorrer para o tribunal em forma de agravo, pedindo a liminar. Porque a decisão lá não se tornou estável ainda. Eu posso recorrer em 15 dias para o tribunal. O tribunal me dá a liminar, ótimo. Tá? Às vezes é até melhor que o tribunal dê a liminar, porque é mais difícil para o réu modificá-la em liminar de agravo do que liminar juiz de primeira instância. Tá? Mas enfim, vocês vão aprender essa sistemática melhor, só para não confundir a cabeça de vocês. Então o autor pode recorrer para o tribunal para que a liminar seja concedida, ou ele perde o recurso, ou perde o recurso, ou não recorre. Aí vem a pergunta ali de cima. Ele pode pedir novamente a análise da liminar? Então, pedir novamente a análise da liminar. Quando? Quando tiver fatos supervenientes da mesma forma. Então, eu pedi para tirar o nome do Serasa, o juiz não deu para tirar o nome do Serasa, manda o réu contestar. O réu vem e contesta e não junta a prova da dívida. Eu posso pedir novamente, olha, modificou ali, o réu não apresentou prova nenhuma da dívida. Tá? E aí eu preciso que seja concedida a liminar. Aí o autor pede novamente que o juiz analise a liminar por esses fatos supervenientes. Tá? Veja se deu para entender nesse sentido essa questão da estabilidade da liminar e quando ela vai ser discutida. Se não, na aula de terça-feira que vem a gente volta a tocar no assunto e tira as dúvidas. Ou se quiserem me mandar mensagem também, a gente tira as dúvidas.
ok? Se tiver espaço aí numa aula durante a semana também, só me avisa que a gente se comunica. Bom, só se adequar aos horários aí. Eu acredito que ficou ok essa situação da liminar, então da estabilidade da liminar. Tá, vamos voltar lá então. Seguindo aqui, eu falei do aditamento, processo extinto. O aditamento se refere ao inciso 1 desse artigo, dar-se-á no mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Na petição inicial que se refere ao cabo desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, de levar em consideração o pedido da tutela final. Deve levar em consideração o pedido da tutela final para colocar o valor da causa. Tá? O autor também indicará na petição inicial, ainda que pretende valer do benefício previsto nesse artigo 303, ou seja, ele vai se valer de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente e depois ele vai fazer em 15 dias o pedido principal. Tá? Caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial para analisar novamente ou segue o jogo, como eu já falei, sem análise da petição inicial, a não ser que tenha elementos supervenientes que possam dar ao juiz agora outros elementos para ele conceder a liminar. E aí eu faço um pedido liminar no curso do processo. Bom? Foi o que eu acabei de explicar ali para vocês. O 304, então, tem essa situação da estabilidade. A tutela antecipada, concedida no artigo 303, torna-se estável se da decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso. Aí essa situação do recurso, ela ficou meio ampla, né? Falar em recurso, a gente já pensa que vai para o tribunal. Mas existe situações que o réu ele não quer agravar e quer fazer um pedido de reconsideração, porque talvez até ele tenha uma prova evidente da situação. Por exemplo, eu tive uma discussão de posse de um imóvel. Primeiro, o autor entrou pedindo a declaração da nulidade da compra e venda feita com o meu cliente, dizendo que foi uma maquiagem, que foi uma fraude, que ele não vendeu nada, que não tem elementos suficientes para dizer que foi vendido, tal, e pediu a manutenção de posse até o final do processo. Aí o juiz deferiu a liminar. Quando a gente foi citada da decisão, o meu cliente me trouxe um recibo, reconhecido firma, do pagamento do que o réu, meu cliente, fez para o autor, dizendo, olha, que eu comprei o imóvel dele. Então é uma prova tão forte que eu falei, não, não vamos agravar. Vamos entrar e pedir para o juiz rever a liminar para mudar essa manutenção de posse, para dar reintegração de posse para você com esse documento. E fiz o pedido. Ao fazer o pedido, prontamente a juíza analisou, era uma juíza, analisou e deferiu a reintegração de posse para o meu cliente. E a gente foi lá e fez a reintegração de posse. Tá? Então, são sistemáticas processuais que você vai analisar de acordo com o caso. Poderia agravar? Poderia. Era mais forte agravar? Óbvio que era mais forte. Mas no meu caso, eu fiz o pedido e o juiz considerou. Tá? Parágrafo 1º do 304. No caso previsto no CAPT, o processo será extinto. Tá? Então, no caso previsto no CAPT, o processo será extinto. Então, o que acontece? Se eu faço aquela situação que eu já dei de exemplo lá do menino que ele passou no vestibular e ainda estando no ensino médio. A tutela antecipada concedida nos termos torna-se estável se não tiver recurso. Então, o que ela está me falando ali? Se o réu não recorrer, a tutela se torna estável e o processo será extinto. Não tem mais por que recorrer se o único meu pedido era isso ali, não tem outro pedido principal. Né? Por exemplo, só queria tirar do Serasa. Tirou do Serasa, pronto, vai processo para o arquivo. Tá? A decisão fica estável. Não precisa seguir o processo. Então, é uma forma simples de resolver algumas situações sem um processo tão demorado assim, essa sistemática. Tá? Essa sistemática do CPC trouxe isso.
Eu entro pedindo a tutela de urgência antecipada, o juiz me dá, o réu tem que recorrer ou impugnar essa decisão. Não faz nenhuma coisa nem outra, a decisão se torna estável e morreu a bronca. E eu posso pedir extinção do processo. No caso do menino lá que passou no vestibular, pode continuar estudando agora na faculdade. Tá? É o exemplo que eu coloquei até aqui no quadro. Tá? Problemas com relação ao mérito. Não recorreu, mas contestou o pedido e a suspensão da liminar, tempestivamente. E foi o que eu falei já antes. Pode ser analisada? Pode, desde que tenha fatos supervenientes. Agora, se não vislumbro nenhum fato superveniente e vai manter a decisão liminar concedida. Tá? Mas aí que pode, além de recorrer através de agravo, pode ser impugnado. O autor não editou a petição inicial, o processo seria extinto. Outra problemática ali. Se o autor entra com a ação, pede por tutela de urgência antecedente, não antecipada antecedente, não há recurso pelo réu, mas ele não adita a petição inicial, o processo não será extinto, a decisão liminar não será revogada, ela se estabiliza. O processo pode até ser julgado extinto, mas a decisão fica valendo. Agora, se o réu contestar, recorrer e ele não aditar a petição inicial, claro que o processo é extinto e a liminar é cassada. Pode haver acumulação de pedidos e a tutela provisória apenas um pedido. Se fala em estabilização parcial. Então, eu fiz o pedido e um pedido principal um pouquinho diferente se estabiliza parcialmente. O autor requer o regime antecedente. Se o réu não contestar, recorrer, o processo acaba. O autor poderá editar e seguir a revelia para prejudicar o réu, por exemplo. O juiz determinou a citação e intimação do réu para contestar e dar liminar concedida. Daí o autor ficou esperando. E chegou o momento, o réu não recorreu. Dele falar, agora como deu a revelia do réu, eu vou aditar a petição inicial. E eu, obviamente, que eu vou ganhar. Não, Aí o réu vai ter que ser intimado do aditamento da petição inicial novamente. Tá? Então não posso prejudicar o réu num raciocínio desse. Tá? O autor querer tirar vantagem da situação. Evidente que não. Tá? Pode haver contratos de negociação, negócio jurídico, agora na forma do artigo 190. Então, é possível fazer um contrato sobre a estabilidade da decisão liminar? Tá? Pode sim. Essa situação aí da faculdade é um exemplo. Já aconteceu até comigo, só que eu entrei com mandado de segurança, não entrei com tutela de urgência caráter antecedente. Eu entrei com mandado de segurança pedindo para que fosse adiantado as aulas para os alunos, porque assim, olha o exemplo. Apareceu um pouquinho aqui nessa ideia aí que eu estou falando. O pessoal, fizeram um concurso para professor da prefeitura. Nesse concurso, era um requisito principal ter cursado graduação de pedagogia. Então, para assumir o concurso, eles tinham que apresentar o diploma de pedagogia. Muitos professores fizeram esse concurso para se adequar e ter estabilidade no emprego, como concursado de professor, mas ainda não tinham o curso de pedagogia. Então, eles pegaram e começaram a fazer esse curso à distância e fizeram o concurso. Num primeiro momento, podemos pensar que eles agiram de forma errada. Por que você fez inscrição sabendo que você não tinha o curso de pedagogia? Porém, depois que passou no concurso, era direito deles. Então, o que aconteceu? Muitos estavam fazendo curso à distância de pedagogia. Só que, assim, faltava um módulo, 2 módulos. Tem curso de pedagogia que você faz em 1 ano, 2 anos, dependendo da sua formação.
Então, nesse sentido, faltava tipo um mês para eles terminar, e um mês em EAD são 4 aulas, de repente 2 provas e assim por diante. E aí eu entrei com mandado de segurança pedindo para que o juiz determinasse que as faculdades adiantassem o curso deles. Então, para que eles pudessem fazer as provas de forma adiantada, para que colassem grau, pegasse o diploma e apresentasse no concurso e para assumir o cargo. Só que essa situação de término do curso até a apresentação do diploma era coisas de 20, 30 dias. Então, muito, muito urgente. Então, tinha que fazer rapidinho. Alguns juízes deram, né? A maioria deu, outros não. Acho que teve uns 2, 3 que não deu certo. Mas a maioria dos juízes, o processo correu na federal, deu o direito do autor, do impetrante, fazer as provas, adiantar o final do curso para assumir o concurso. Inclusive, teve uma menina que faltava umas 6 matérias e ela deu conta. Teve outros que faltaram 1, 2 e assim por diante. Então a pessoa foi lá, fez a prova, terminou o curso, passou, recebeu o diploma e assumiu o concurso. E o mandado de segurança continuou. Né? Então, para que continuar o mandado de segurança? Não vai terminar dizendo, você não poderia ter cursado o final do curso. Vai voltar atrás? Não vai, ele terminou o curso. Então, a efetivação dessa tutela praticamente acabou com o processo. E aí, em alguns casos, eu entrei em contato com o advogado da faculdade, e o advogado da faculdade topou fazer um acordo, a gente desistiu do processo e a pessoa já assumiu o concurso sem problema nenhum. Em outros casos, o processo seguiu até uma sentença confirmando a liminar e o processo extinguindo, tá? Mas teve caso, teve até recurso e já estava todo terminado, a situação já estava efetivada, não tinha como voltar atrás. E era isso que eu falava no andamento do processo, nas contrarrazões. Eu falava, não, já está efetivada, não vai mudar em nada, não tem por que mudar em nada a decisão final. Tá? E assim foi, e eles assumiram o concurso. Mas se enquadraria nessa negociação ali do 190, e a parte fala, agora que o juiz deu a liminar, eu já terminei, vamos negociar e acaba o processo. Né? Cada um paga o seu advogado e finaliza. Tá? É uma ideia de exemplo prático aí para você entender essa questão da tutela provisória. Vamos voltar para a tela lá. Ok? Então essa negociação é permitida. Condenação em honorários, entendimento da mesma regra da ação munitória. Ação munitória vocês não aprenderam, vão aprender comigo, se Deus quiser, semestre que vem. Daí eu vou explicar um pouquinho melhor e vou falar, lembra lá da tutela provisória? Segue o mesmo estilo aqui da munitória. É que é assim, se estabilizar ali o réu não recorrer, é evidente que os honorários aplicados de sucumbência têm que ser muito menores. As custas também serão muito menores. Né? Então, nesse sentido, segue a regra da monitória, que eu explico para vocês semestre que vem, mas só para você saber que entrando no acordo ali da estabilidade, não seguindo o processo mais com o pedido principal e etc., e demorado, os honorários são reduzidos também. Se as partes quiserem rever a decisão, pode? Pode, ambas as partes, é o que está no parágrafo 2º do 304. Vejam lá. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever ou reformar, invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do CAPT. Então, 304 fala, se não tiver recurso, estabiliza. E aí o parágrafo 2º fala, mesmo estabilizado, nós podemos entrar com outra ação revendo a tutela concedida. Tá? Então, pode. Qual que é o prazo disso? Aí nós seguimos ali, no parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada, invalidada por decisão de mérito proferida na ação que trata do parágrafo 2º. Então, o sujeito vai entrar com uma ação exclusiva para anular ou invalidar aquela tutela antecipada concedida. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida
para instruir a petição inicial da ação que se refere ao parágrafo segundo, prevendo o juízo que a tutela antecipada for concedida. E o parágrafo 5º traz os 2 anos para fazer essa ação. O direito de rever, reformar, invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se no prazo de 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguir o processo, nos termos do parágrafo 1º do 304. Tá? Estabilizou, extinguiu 2 anos para fazer a modificação novamente. Passou 2 anos, aí a tutela se estabilizou de vez, não muda mais. Tá? Só se ocorrer fatos supervenientes, como a gente já viu. Existe trânsito em julgado nesse tipo de tutela provisória? Não, ela só se estabiliza. O trânsito em julgado só vai haver da decisão definitiva. Ok? E o parágrafo 6º, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgado, que eu acabei de falar, mas a estabilidade dos respectivos efeitos. Só será afastado por decisão que revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Ok, gente? Certo, gente? Então nós vamos ver terminamos aí a tutela de urgência antecipada de forma em caráter antecedente. Na próxima aula a gente vai ver essa mesma sistemática, mas para o processo cautelar. Tá? O que é cautelar? Guarda lá o bife na geladeira. Ele protege o direito que você vai efetivar depois. Tá? E vamos ver a tutela de evidência também. E aí a gente finaliza a matéria desse período. Ok? Dessa forma aí, encerramos mais uma aula. Fique com Deus, que todo mundo seja protegido aí e qualquer dúvida à disposição aí. Lembrando que na próxima aula, no dia 1º, né? Dia 25, no dia 25 de maio, estaremos com vocês na sala de aula ao vivo com chamada de forma a trazer vocês todos para essa aula, tá? Então, não percam essa aula para a gente tirar dúvidas, falar inclusive sobre o finalzinho da matéria e também já marcar nossos testes e trabalho aí finalizando o semestre, ok? Abraço a todos, fiquem com Deus.